preocupações e começar a viver. Dale Carnegie. Instante Livros. Capítulo 1. Trabalhos estressantes podem ser perigosos. A preocupação excessiva faz mal para a saúde. Todas as pessoas ficam preocupados. Porém, poucos de nós percebem como isso é prejudicial para a nossa saúde. Na verdade, preocupar-se em excesso pode nos deixar não apenas mental, mas também fisicamente doentes. Como Platão já sabia, a mente e o corpo estão fortemente conectados. Os irmãos Mayo, dois médicos famosos, já declararam há décadas que mais da metade dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas com sintomas e doenças originadas de frustrações, ansiedades, preocupações e até de desesperos. Em outras palavras, mais da metade dos casos é causada por transtornos psicoemocionais. A artrite, por exemplo, é uma das muitas condições debilitantes que podem ser provocadas pela preocupação excessiva. Há também casos médicos que sugerem que a preocupação pode aumentar a probabilidade de doenças mentais e diabetes. Assim, podemos concluir que a preocupação faz mal à sua saúde. Infelizmente, há motivos para se preocupar por toda parte. E ainda há pessoas que estão até preocupadas em ter preocupações. Esses problemas são ainda mais comuns em nossas vidas profissionais. Os empregos de alta pressão tendem a gerar mais preocupações e, logicamente, mais doenças do que empregos menos estressantes e mais tranquilos. Os altos níveis de estresse que associamos aos trabalhos de alta pressão podem levar a doenças cardíacas. Um estudo mostrou que mais de um terço dos executivos de negócios sofre de doenças cardíacas, úlceras estomacais ou pressão alta. Outro estudo descobriu que 20 vezes mais médicos do que fazendeiros morrem de insuficiência cardíaca. Isto significa que se você está num trabalho altamente estressante e que lhe causa preocupações, você precisa encontrar uma forma de minimizar e combater esses problemas. Caso contrário, como vimos, você pode acabar desenvolvendo diversos problemas de saúde. Capítulo 2. Confusão gera preocupação. Busque identificar e compreender a raiz de suas preocupações, e então resolva seu problema. Como você se sentiria se alguém lhe dissesse num domingo à noite que, na segunda-feira de manhã, você seria jogado em uma câmara de tortura? Você ficaria preocupado? Eu acredito que sim. Mas felizmente existe uma maneira de lidar com essas preocupações. Segundo Herbert Hawks, antigo reitor da Columbia College, a confusão e a falta de clareza sobre o problema são as principais causas das preocupações. Segundo ele, poucas pessoas tomam o cuidado em parar e analisar os fatos da sua situação quando estão preocupadas. Ele sugere que todos os tipos de preocupação podem ser resolvidos aplicando uma simples análise de 3 etapas. Foi exatamente isso que Galen Littlefield fez quando a cidade de Xangai foi invadida e ocupada pelo Japão em 1942. Ele recebeu a notícia de que um almirante japonês tinha descoberto que ele havia escondido dos japoneses alguns bens de alto valor. Supostamente, a sua punição seria ser jogado em uma câmara de tortura da polícia secreta japonesa na segunda-feira, algo que ninguém gostaria de experimentar. Littlefield ouviu a notícia no domingo e, então, perguntou-se o que poderia fazer. A solução dele foi, basicamente, seguir estes 3 passos. Primeiro, busque identificar o porquê da sua preocupação. Littlefield pegou uma máquina de escrever e escreveu o que o deixava preocupado: ser torturado até a morte na manhã seguinte. Segundo, analise e compreenda os fatos. Littlefield escreveu o que posso fazer sobre isso. E, depois, listou as suas várias opções como, por exemplo, fugir, dar explicações ao almirante japonês ou agir como se nada tivesse acontecido. Terceiro, tome uma decisão sobre o que deve ser feito fazer e haja. Littlefield decidiu que a sua única opção era ir trabalhar como se nada tivesse acontecido. Aparentemente, na manhã seguinte, o almirante japonês já havia se acalmado com o episódio, e apenas repreendeu Littlefield levemente. Ele acabou se salvando de todas as suas preocupações. Como você pode ver, analisar cuidadosamente as suas preocupações pode até mesmo salvar a sua vida. Repetindo, siga estes 3 passos. Primeiro, descubra o motivo da sua preocupação. Segundo,
Analise e compreenda os fatos, listando as suas alternativas e suas possíveis consequências. E, terceiro, tome uma decisão e haja. Capítulo 3. Quando tomar uma decisão de como lidar com as suas preocupações, siga em frente e não olhe para trás. Você já tomou uma decisão na vida e depois ficou constantemente pensando se aquela foi a decisão correta? Ou como seriam as coisas se você tivesse feito de outra maneira? Essa é uma tendência muito comum das pessoas. Muitas vezes nos perguntamos se fizemos a coisa certa e como seria se tivéssemos tomado outro caminho. Embora esta tendência seja comum, ela também pode ser muito prejudicial, em especial quando você está tentando encontrar maneiras de lidar com as suas preocupações. Quando você está tentando decidir como resolver uma questão preocupante, é claro que você precisa começar analisando os fatos. Mas quando essa análise estiver completa e você tiver escolhido um curso de ação, você não pode voltar atrás. Lembre-se, você já tomou sua decisão, então haja de forma decisiva e descarte todos os seus medos sobre isso. Não hesite, não reconsidere e não fique pensando nisto. Mesmo a mínima dúvida pode acabar levando a uma reação em cadeia de outras dúvidas, acabando com toda a análise e trabalho que você já teve, e gerando muito mais preocupações. Depois de ter escolhido uma linha de ação, mantenha-se fiel a ela e não olhe mais para trás. Caso contrário, você vai se ver de volta à estaca zero. Capítulo 4. Viva o presente. Mantenha as preocupações de ontem enterradas e as ilusões de amanhã fora de sua cabeça. Alguma vez você já passou uma noite se revirando na cama, pensando em algo que aconteceu no passado ou que poderia acontecer no futuro? Se sim, você não está sozinho, a maioria das pessoas já passou por isso. Mas para quê? Preocupar-se com o passado ou com o futuro é inútil. O escritor Stephen Leacock descreveu este absurdo com o exemplo de uma criança que fala quando eu crescer. Depois, quando a criança se torna maior, ela diz, quando eu for adulto. Como adulto, ela diz, quando eu for casado. E como um homem casado, ele pensa, quando eu me aposentar. Mas quando ele se aposenta e olha para trás, ele sente e percebe que perdeu todo o tempo de sua vida projetando sua felicidade no futuro e que, no fim, ela nunca chegou. Infelizmente, ele vê que agora já é tarde demais. Portanto, para evitar esse destino tão triste, você deve viver o presente. Essa é uma forma de direcionar a sua atenção ao único momento que você possui e se proteger das lamentações inúteis sobre o passado ou das preocupações ilusórias sobre o futuro. É claro que você pode e deve ainda planejar e se preparar para o futuro, mas muitas vezes não adianta se preocupar e se perder em meio das ilusões criadas pela sua mente. O melhor tipo de preparação para o futuro é fazer o melhor que você pode, em sua vida e trabalho, no momento presente. Dê atenção ao presente, porque é o presente que cria o futuro. Cada dia é uma nova vida para uma pessoa sábia. O passado está morto e o futuro ainda não existe, portanto, não faz sentido se preocupar com eles. Em vez disso, concentre-se apenas no que você pode fazer hoje, e faça da melhor maneira possível. Capítulo 5. Quando você tiver que enfrentar um problema, descubra e aceite o pior cenário possível. Então, a partir desse ponto, procure melhorar a situação. Quando um homem chamado Anei foi informado que tinha úlceras duodenais, a perspectiva era desanimadora. Os médicos lhe disseram que devia descansar e tomar cuidado com o que comia, mas que, mesmo assim, provavelmente morreria em breve. Entretanto, Anei fez algo espetacular, ele aceitou seu destino. Esta simples ideia é a base para uma abordagem mágica de 3 passos para deixar de se preocupar. Se você estiver preocupado com alguma coisa, primeiro pergunte a si mesmo, qual é a pior coisa que pode acontecer? Defina o pior cenário possível. Você poderia perder seu emprego? Ser preso? Ser morto? Para Arnei, ele definiu que provavelmente teria uma morte lenta e demorada. Em seguida, aceite este pior cenário possível. Pense por um momento que o pior cenário é exatamente o que irá acontecer. A verdade é que há boas chances de o pior cenário não ser tão ruim assim, e é possível até que você possa se livrar dele. Se, por exemplo, você perder seu emprego,
você poderá encontrar outro. Uma vez que você tenha aceitado este pior cenário, você provavelmente se sentirá um pouco mais calmo. Para Ney, é claro, o seu pior cenário era horrível. Mas ele aceitou seu destino e preparou-se para ele. Ele até comprou um caixão para que o seu corpo pudesse ser enviado para sua família no Nebraska. Finalmente, dedique seus esforços para melhorar este pior cenário. A Ney decidiu que já que ia morrer de qualquer maneira, era melhor aproveitar ao máximo seus últimos momentos de vida. Mesmo contra as recomendações dos médicos, ele decidiu viajar pelo mundo, e levou seu caixão consigo. Ele tomou bebidas e comeu comidas nativas estranhas, enfrentou tempestades, cantou músicas desconhecidas e fez diversos amigos pelo caminho. Quando voltou para casa, seu médico disse que ele havia se curado da úlcera. Ele então resolveu vender seu caixão de volta e pode aproveitar sua vida normalmente. Capítulo 6. Não desperdice sua energia em situações e ressentimentos desnecessários. Estabeleça um limite para si mesmo e pare de se preocupar com esses problemas. A maioria das pessoas tem a infeliz capacidade de se preocupar e se estressar infinitamente com qualquer experiência negativa que tem, quando, na verdade, seria melhor simplesmente dar um basta e se afastar delas. A preocupação excessiva não faz sentido. Ao nos deixarmos levar por ela, permitimos que, tanto nossas emoções e pensamentos, quanto a má sorte e acontecimentos externos acabem com a nossa felicidade. Então, como podemos evitar de nos preocupar excessivamente com essas coisas? Uma solução surpreendente é uma estratégia ensinada por um famoso negociante do mercado de ações: a utilização de uma ordem de stop loss em suas preocupações. Uma ordem stop loss significa que as ações são compradas a um determinado preço, e então a sua variação de preço é observada. Se a sua variação for negativa e o preço das ações atingir um certo ponto, digamos 10% abaixo do preço pelo qual elas foram compradas, elas são vendidas imediatamente. Isto impede que a perda se torne ainda maior. Em outras palavras, é como colocar um limite de quanto você está disposto a perder. A ordem de stop loss também pode ser aplicada aos ressentimentos, preocupações ou rancores. Não é sensato gastar uma quantidade tão grande de seu tempo e energia com ressentimentos e preocupações. Portanto, daqui em diante, ponha uma ordem de stop loss nas coisas que lhe causam estresse, preocupação e tristeza. Esses problemas precisam ter limites. Capítulo 7. Para aumentar a sua felicidade, concentre-se nos aspectos positivos da vida e haja como uma pessoa feliz. A maioria das pessoas diria que são as suas emoções que influenciam a maneira como pensam e agem. Mas na verdade, como disse o psicólogo William James, estes dois fatores andam de mãos dadas. Isso significa que, embora não possamos influenciar diretamente como nos sentimos, podemos influenciar nossos sentimentos indiretamente através da forma como pensamos e agimos. Uma maneira de nos sentirmos mais felizes é apenas agirmos como se fôssemos pessoas mais felizes. Se você está se sentindo triste ou para baixo, dê um grande sorriso, cante uma música alegre que te faça bem, mova-se, dance. Enfim, haja como uma pessoa feliz. Mesmo que aparentemente isso pareça forçado, você vai ver como é difícil ficar triste quando age desta maneira. Uma forma alternativa, e até complementar, de se sentir mais feliz é simplesmente pensar e se concentrar nos aspectos positivos da vida. O grande imperador e filósofo do Império Romano, Marco Aurélio, resumiu esta ideia de forma didática: a nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Se você tem pensamentos felizes e positivos, é provável que você se sinta mais feliz. Portanto, não dê atenção aos problemas, concentre-se apenas nas coisas boas da vida. Para muitos esse é um exercício difícil de realizar, mas é uma verdade. Sempre há algum motivo para agradecer e se alegrar. Preste atenção em sua vida e você irá encontrar centenas de motivos para ser mais feliz, por menores e mais simples que essas coisas sejam. Um exemplo disso é o caso de uma mulher no livro que teve que se mudar para o deserto de Mojave, porque o campo de treinamento do exército de seu marido estava instalado lá. No início, ela apenas se concentrava nos pontos negativos e, por isso, odiava aquele lugar. Era insuportavelmente quente,
moravam apenas estrangeiros e índios que não falavam inglês, e havia areia por toda parte. Mas depois que o pai dela lhe disse para se concentrar nos aspectos positivos, ela começou a amar aquela experiência, as árvores Joshua, o pôr do sol, as noites estreladas, os nativos, a comida e a natureza local. Da próxima vez que você se sentir triste, tente pensar e agir como uma pessoa feliz. Você pode acabar tendo muito sucesso com essas pequenas mudanças. E mesmo que não seja tão grande a mudança de estado, pelo menos você estará tirando seus pensamentos de coisas negativas. Capítulo 8. Não espere gratidão dos outros, faça apenas pelo prazer de fazer. Pense na última vez que você fez um favor a alguém. Essa pessoa lhe agradeceu de verdade? Quando você precisou dela, ela retribuiu o seu favor? Caso contrário, você ficou um pouco ofendido e frustrado? Quando praticamos atos de bondade, muitas vezes, lá no fundo, esperamos receber algo em troca, nem que seja um simples e verdadeiro agradecimento. O problema é que, ao criar tais expectativas, provavelmente você acabará desapontado com as outras pessoas. Muitas delas tendem a ser indiferentes e ingratas, esta é a natureza humana e você não pode mudar isso. O imperador romano Marco Aurélio, certa vez, escreveu em seu diário: hoje encontrarei pessoas interesseiras, egoístas e ingratas por meu caminho, mas não ficarei surpreso e nem perturbado, pois não poderia imaginar um mundo sem tais pessoas. Um exemplo de uma pessoa que teve que lidar com o egoísmo e a ingratidão das pessoas foi o advogado Samuel Leibowitz. Ao longo de sua carreira, Samuel livrou 78 pessoas da cadeira elétrica. Adivinhe quantos lhe agradeceram? Nenhuma delas. Portanto, pare de esperar gratidão quando fizer um favor ou for gentil com alguém. Em vez disso, fique feliz pelo simples ato de ter feito o bem para alguém. Isto vai lhe deixar mais feliz e lhe dará mais prazer, mesmo que o outro não aprecie o que você fez por ele. Afinal, quando você dá algo, e espera algo em troca, você não está dando, você está apenas emprestando. Então, você deve dar apenas pelo ato de dar e não esperar nada de volta. Faça o bem apenas pelo prazer de fazer. Por fim, lembre-se que a gratidão deve ser cultivada. Se os seus filhos são ingratos, a culpa, de certa forma, é sua. Você deve ensiná-los a serem gratos pelas coisas que eles recebem. Da mesma forma, você deve aprender também a cultivar um espírito de gratidão pela vida e pelos outros. Capítulo 9. Não inveje ou imite os outros, seja você mesmo. Parabéns, você é um ser único. Não há ninguém, nunca houve, nem jamais haverá alguém como você. Seus genes são completamente únicos. Mesmo se alguém tivesse os mesmos pais que você, a probabilidade de alguém idêntico nascer é de 1 em 300 trilhões. Apesar deste fato surpreendente, muitos de nós estamos sempre desejando ser outra pessoa. Por alguma razão achamos que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Mas viver a vida desta maneira é um grande desperdício. É muito melhor abraçar a sua singularidade e estar confortável com quem você é. Na verdade, existe um grande risco em querer ser outra pessoa. Se você não se aceita e não abraça a sua singularidade, você pode desencadear muitos problemas psicológicos. Ninguém é tão triste como alguém que não se aceita e que deseja ser outra pessoa. Este desejo não só provavelmente o levará à miséria, mas também é um enorme desperdício de potencial. De acordo com o psicólogo William James, as pessoas que não se aceitam usam apenas cerca de 10% do seu potencial. Assim, não devemos desperdiçar nenhuma pequena parte desse potencial tentando ser uma pessoa que não somos. Uma pessoa que aprendeu esta valiosa lição foi Edith Allred. Devido a traumas de infância, Allred era muito nervosa e insegura de si mesma, sentimentos que foram exaltados pelo fato de que a família de seu marido era extremamente autoconfiante. Comparada a eles, ela se sentiu um fracasso. E, com o passar do tempo, Allred começou a pensar em cometer suicídio. O que a salvou? Um dia sua sogra revelou, em um comentário, que ela havia ensinado aos filhos que eles deveriam ser sempre verdadeiros com eles mesmos. Não importava o que acontecesse, desde que fossem eles mesmos, no fim, eles ficariam bem. Inspirada,
Allred começou a pensar em quem ela realmente era, não em como ela poderia tentar se tornar e parecer outra pessoa. Foi então que ela se tornou mais feliz e mais confiante do que nunca, e evitou seu suicídio. Capítulo 10. Ninguém chuta um cão morto. As pessoas normalmente criticam aqueles que elas invejam. Pense nas críticas contra você como elogios disfarçados. Você já se perguntou por que pessoas de sucesso e celebridades parecem atrair tantas críticas públicas? O motivo é bastante simples. Em geral, as pessoas têm uma satisfação vulgar em derrubar aqueles que são mais bem-sucedidos do que elas. Por quê? Desprezar aqueles que invejamos é uma tendência humana básica. Fazemos isso porque assim nos sentimos melhores e mais importantes, pois rebaixamos os outros ao mesmo nível que nós. Já que as pessoas são tão propensas a criticar aqueles que admiram e invejam, você deveria tomar tais críticas não como um insulto, mas talvez como um elogio. Como diz o ditado, ninguém chuta um cão morto. Em outras palavras, se você é criticado, muitas vezes significa que está fazendo algo digno de ser notado. E levando isso a um extremo, se você continuar nesta linha de raciocínio, você pode concluir que à medida que você se torna melhor e mais influente, muito possivelmente mais criticado pelas pessoas você será. Portanto, da próxima vez que for criticado, não se sinta mal por isso. Examine bem a crítica e aquele que está lhe criticando. Talvez, no fim das contas, seja apenas um elogio disfarçado. Capítulo 11. Aprenda a relaxar e descansar antes que você fique realmente cansado. Você já notou que depois de um dia difícil e cansativo, você provavelmente está mais para baixo do que no começo do dia? A maioria das pessoas acharia que o trabalho mental naquele dia foi o motivo do desgaste. Mas essas pessoas podem estar enganadas. O trabalho mental por si só não o deixa cansado dessa maneira. Cientistas descobriram que, mesmo após 12 horas, o trabalho mental por si só não é suficiente para exaurir o cérebro. Então, o que está por trás desse esgotamento? Os psiquiatras concordam que as emoções são a causa mais comum desse cansaço. Não as emoções positivas, como alegria e satisfação, mas as negativas, como sentimentos de tédio, ansiedade, estresse e de não se sentir motivado. Porém, os psiquiatras também descobriram que isso funciona ao contrário. A fadiga produz mais preocupações e mais emoções negativas. Por esse motivo, você deve descansar e relaxar antes de se sentir cansado e de realmente precisar de um descanso. Caso contrário, as preocupações e o cansaço vão se acumular e você ficará realmente desgastado. É impossível se preocupar quando se está relaxado, e um descanso regular ajuda a manter a sua capacidade de trabalhar e produzir. Considere Frederick Taylor, que estava empregado na Bethlehem Steel, onde seu objetivo era aumentar a velocidade com que os trabalhadores carregavam aço para dentro dos vagões de carga. O que você acha que ele fez para atingir esse objetivo? De forma um pouco contraintuitiva, em seu experimento, ele instruiu um trabalhador a descansar mais do que os outros trabalhadores, 36 minutos de cada hora. O resultado? Ao final do dia, esse trabalhador foi capaz de carregar quase 4 vezes mais aço do que os seus colegas de trabalho que não descansaram de forma sistemática, mesmo passando 36 minutos em repouso a cada hora. A lição aqui não poderia ser mais simples: descanse e relaxe antes de ficar realmente cansado. Você se tornará mais produtivo, se sentirá melhor e as suas preocupações diminuirão muito se você aprender a descansar antes de ficar desgastado. Capítulo 12. Aprenda a aproveitar o seu trabalho e torne-se mais organizado para se livrar do estresse. Existem poucas fontes maiores de tristeza na vida do que ter que trabalhar diariamente com algo que odeia. Ter sucesso no trabalho está diretamente ligado ao fato de se divertir e ter prazer enquanto você trabalha. Thomas Edison, que chegou a trabalhar 18 horas por dia, disse: "Eu nunca tive um dia de trabalho na minha vida. Era tudo diversão." Portanto, seria muito melhor se você não tivesse um trabalho que odeia ou que não gosta de realizar. Mesmo se, por exemplo, os seus pais estiverem lhe empurrando para assumir os negócios da família, algo que você talvez não esteja interessado, você deve considerar cuidadosamente as sugestões deles.
Muito provavelmente eles têm muito mais experiência do que você. Mas é você, no fundo, quem deve decidir que tipo de trabalho fará feliz. O pai de Phil Johnson era dono de uma lavanderia e tinha esperanças de que seu filho trabalhasse no negócio e o assumisse. Mas Phil não estava interessado na lavanderia, e escolheu trabalhar como mecânico. Enquanto seu pai estava chocado com a decisão, o próprio Phil estava feliz, já que ele trabalhava com máquinas, o que realmente o fascinava. Esse mesmo interesse o fez mais tarde assumir a presidência da empresa Boeing. Mas digamos que você já tem um emprego, como pode torná-lo mais agradável e livre de preocupações? Uma maneira é se manter organizado. Uma mesa bagunçada e cheia de papelada e mensagens não respondidas certamente irá criar estresse e preocupações. Resumo final. Ficar preocupado pode ser prejudicial à sua saúde física e mental, portanto, você deve encontrar maneiras de lidar com as suas preocupações. Um método simples é identificar o motivo de sua preocupação, compreender os fatos sobre esse problema, escolher um curso de ação e não olhar mais para trás. Para evitar se preocupar com as ações dos outros, não espere gratidão pelas suas bondades, não guarde ressentimentos, coloque um limite em suas preocupações e entenda que as outras pessoas podem estar lhe criticando apenas porque têm inveja do seu sucesso. Afinal, ninguém chuta um cão morto. Aprenda a descansar antes de ficar cansado e comece a se concentrar nos aspectos positivos da vida.